Experiência do cliente, um termo indispensável entre empresas que se preocupam em se diferenciar no mercado. Mas será que construir uma experiência positiva é um processo de experimentação ou uma jornada de conhecimento do consumidor? Acompanhe neste episódio. A partir do momento que eu tenho mais informação sobre o cliente, eu tenho capacidade de desenvolver produtos e serviços com muito mais capacidade de darem certo no mercado. E quando você usa a tecnologia, você parte da coleta de dados para conseguir, de fato, mapear os desejos, os anseios do consumidor. As empresas que terão, o que eu acredito, as empresas que terão mais sucesso no futuro são as empresas que serão capazes de gerir, de fazer, enfim, o log, de conhecer essa experiência inteira, de capturar os dados nos momentos de uso. Hoje, todas as grandes indústrias, as grandes empresas, o que é esse processo de digitalização? Por que elas querem se digitalizar? Não é porque é cool, é legal eu ter uma app, eu me comunicar direto com o meu consumidor final, uma indústria de bebida, por exemplo, porque é marketing, porque é interessante, porque é inovador. É porque eu preciso chegar na ponta, nesse cliente, eu preciso conhecer quem é esse cliente que está usando. Preciso capturar como ele está usando, como ele está consumindo, o que ele está sentindo nesse momento, para que eu possa, a partir desses dados, gerir melhor essa experiência. Originalmente, as empresas, como é que elas criam um produto, como elas criam um serviço? Elas pesquisam tendências, elas estão pesquisando sobre inovação e a partir do que elas acham, junto com esse repertório, criam um novo produto e entregam para o cliente e fazem comunicação, marketing em cima para empurrar esse produto. A Era da Experiência, ela nasce como uma inversão disso. Eu entendo mais dados e mais informação sobre o cliente, eu crio, posso trazer um repertório de inovação e de tendências, mas eu crio o produto a partir do que o cliente quer para entregar para ele. E aí surgem as figuras do user experience. Todas as empresas hoje querem ter especialistas na experiência do cliente, que começam a tentar entender quem é esse cliente, buscar dados sobre isso e construir. O que eu vejo hoje? Eu vejo hoje que as empresas estão começando a trazer esses perfis de profissionais e a se preocupar mais na entrega da experiência com o cliente, mas a gente está engatinhando ainda nisso. Por quê? Porque as grandes corporações, as empresas tradicionais, elas não têm dados de experiência. Elas têm muitos dados hoje, as empresas, mas dados operacionais. Dados de vendas, de quanto eu vendi, de quanto eu tenho em estoque, de como é que está a minha distribuição, enfim, né? Dados de performance de negócio e de venda. Mas o dado do uso desse produto, como é que é a experiência de uso desse produto, aonde esse cliente consome esse produto, como esse produto ou serviço, como ele se sente usando isso, porque dados de experiência são muito como as pessoas se sentem usando, elas estão satisfeitas, eu estou atendendo as expectativas delas, as empresas têm pouco, né? Então, é um processo hoje de pensar a experiência, é muito de projetar a experiência, então, em cima muito de pesquisa qualitativa, então, processos de discovery, de descoberta da experiência com o cliente, onde a gente traz o cliente para entender em entrevistas, enfim, pesquisas, e a gente traz informações sobre o cliente e projeta uma possível experiência mais orientada a esse cluster de cliente ou a que esse tipo de cliente precisa, para colocar essa experiência no mercado ou através de um produto. A maneira como a gente toma nossas decisões de compra de produtos e serviços, ou a maneira como a gente se relaciona com as marcas, que mudou radicalmente nos últimos 10, 15 anos, né? E, na verdade, mudou no sentido de uma volatilidade, né, e de uma ambiguidade que não era o padrão típico do comportamento do consumidor, né? E é só, se a gente quiser ter o exemplo radical disso, é só olhar a maneira como nós mesmos tomávamos nossas decisões de compra de produtos e serviços há 10 anos. E se a gente quiser ter um exemplo mais radical, é olhar como que nossos filhos ou os nossos netos se relacionam com as marcas, né? Eu digo que eles se apaixonam por uma marca, ou por um conceito, ou por um produto na parte da manhã, eles odeiam essa mesma marca à tarde e eles ignoram essa referência à noite, né? Então, essa volatilidade, ela coloca as empresas, a estrutura, o modelo, a maneira como as empresas estão desenhadas em xeque, porque elas são lentas, elas não estão desenhadas para entender esse consumidor, para entender essa volatilidade e essa ambiguidade e para se redesenhar o tempo todo, para fazer sentido
para cada consumidor e para a sociedade como um todo. Eu acho que o consumidor ele vai cada vez mais querer uma customização de todo o produto e serviço, cada vez mais perder menos tempo tendo que explicar o que ele quer e receber e viver experiências muito mais fáceis, simples e adaptadas àquilo que ele precisa, àquilo que ele necessita no momento da vida dele, porque o consumidor ele também muda, né? Então, o consumidor já foi solteiro, ele pode casar e ele tem filhos e as necessidades vão mudando. E as empresas precisam acompanhar esse processo de mudança e atender as necessidades em cada momento da vida do cliente. Agora, o que vem depois disso, quando a gente pensa em experiência do cliente, é a individualização da experiência. É você conseguir entender o que o seu cliente A deseja, que é diferente do que o seu cliente B deseja, do que o seu cliente C deseja, e conseguir entregar o mesmo produto, né, digamos assim, ou o mesmo serviço muitas vezes, ou não, ou produtos e serviços diferentes, de acordo com o interesse de cada um dos seus clientes. O que vem depois dessa era? Para mim vem um momento em que as empresas já entenderam, tiveram a consciência de que conhecer como esse cliente usa esse produto, empoderado por dado, e aí construindo uma base de dados de experiência mesmo, mapeando todos os touch points, todos os pontos de contato desse cliente com a cadeia inteira do meu produto, desde, se a gente vai falando de um produto físico, desde a comunicação, quando ele descobre que esse produto existe, até os pontos de venda onde ele compra esse produto e a forma como ele consome esse produto no dia a dia dele, nos micro momentos da vida dele, eu conseguir gerir essa experiência inteira dessa jornada, vai ser um momento depois desse momento que a gente vive atual, que é um momento onde a gente mais tenta entender qualitativamente e projeta a experiência do cliente. Para a gente, transformação digital, o mais importante é a transformação do que o digital, né? A tecnologia, é claro que é importante, né? Muito se fala dos algoritmos, né? O próprio algoritmo em si, a machine learning, inteligência artificial, a tecnologia, plataformas que se conectam para você tentar entender toda a jornada do seu usuário, mas mais importante do que isso é a transformação da liderança dessa empresa.